Caro jovem, é um prazer poder falar contigo. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Nossa aula hoje é Doutrina e Convênios 20 e 21. Esta aula, como eu sempre digo, é maravilhosa. A sessão de Doutrina e Convênios 20 foi escrita há pouco tempo, né? Foi recebida há pouco tempo, depois do dia da organização da igreja, que foi dia 6 de abril de 1830. Ela contém normas muito importantes que fazem parte do nosso dia a dia e da igreja até os dias de hoje, né? Vamos começar lendo Doutrina e Convênios 20, no versículo 1. O versículo 1 diz o seguinte: o surgimento da Igreja de Cristo nesses últimos dias, sendo 1830 anos depois da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na carne, tendo a Igreja sido devidamente organizada e estabelecida em conformidade com as leis de nosso país e pela vontade e mandamento de Deus, no quarto mês e no sexto dia do mês, que é chamado abril. Essa revelação foi recebida depois do estabelecimento da igreja, tá? Nós já vamos falar um pouquinho mais a respeito deste dia memorável que foi o dia 6 de abril de 1830, onde 6 homens organizaram, constituíram formalmente a igreja, e naquele dia, na casa de Peter Whitmer, tínhamos 40 pessoas reunidas. Pensar que há poucos anos atrás nós tínhamos apenas 46 pessoas começando a igreja. E do que nós temos hoje, a estrutura desta igreja, somente se Deus, nosso Pai, que guia seus profetas, estabelecer sua igreja, é que poderemos ter um crescimento maravilhoso, como temos tido e como somos abençoados por esta igreja maravilhosa. Vamos começar ensinando um pouquinho a respeito por que nós precisamos de uma igreja estabelecida, por que precisamos de profetas, por que precisamos do sacerdócio, o sacerdócio de Deus, que é o poder concedido ao homem para que ele possa oficiar suas ordenanças. O presidente Oaks diz o seguinte: a Igreja Restaurada de Jesus Cristo foi estabelecida para ensinar a plenitude de sua doutrina e como oficiar com autoridade de seu sacerdócio, a fim de que as realizações, as ordenanças necessárias para entrarmos no reino de Deus. Os membros que deixam de frequentar a igreja e confiam apenas em sua espiritualidade individual separam a si mesmos desses princípios essenciais do Evangelho: o poder e as bênçãos do sacerdócio, a plenitude da doutrina restaurada e as razões e oportunidades de aplicar essas doutrinas. Vamos continuar com algumas declarações aqui, tá? Novamente do presidente Oaks. Apesar de boas obras que podem ser realizadas sem uma igreja, a plenitude da doutrina e suas ordenanças de salvação e exaltação estão disponíveis apenas na igreja restaurada. Além disso, a frequência à igreja nos dá força e o fortalecimento da fé, que advém do relacionamento com outros fiéis e da adoração, com pessoas que também estão se esforçando para permanecer no caminho do convênio e ser melhores discípulos de Cristo. Nesta, a Igreja Restaurada de Cristo, nós temos todas as ordenanças disponíveis. Além disso, buscamos fortalecer nosso relacionamento com os irmãos. A adoração é algo maravilhoso que todos nós precisamos e necessitamos a cada dia. O elder D. Todd Christofferson ensinou: se alguém crê que todos os caminhos levam ao céu, ou que não existem exigências específicas para a salvação, tal pessoa não verá nenhuma necessidade para se proclamar o evangelho ou para as ordenanças e convênios que redimem tanto os vivos quanto os mortos. Porém, não falamos apenas sobre imortalidade, mas também sobre vida eterna. E para esta, o caminho e os convênios do evangelho são essenciais. E o Salvador precisa de uma igreja para fazer com que este caminho e os convênios estejam disponíveis aos filhos de Deus. Uma igreja organizada é essencial porque, por meio dela,
temos todos os convênios e podemos fazer convênio com Deus. Um desses convênios que inicialmente fazemos com Deus é o que nós chamamos do convênio batismal. Celebramos este convênio por meio de uma ordenança, o batismo, e já vamos falar a respeito do batismo também daqui a pouco. Os convênios com Deus são essenciais para a nossa salvação e para a nossa exaltação eterna. Vamos ver mais, vamos ver agora um vídeo, tá? Do Elder Ted McAllister, falando a respeito de uma igreja organizada. Pensem só nesse vídeo maravilhoso do Elder Ted McAllister. Some years ago, my wife and I needed a bigger home for our growing family, so we found a lot on which to build. We spent some time working on a blueprint that would best accommodate the needs of our family. My wife designed a folding door between our family room and living room that could open up for large family and youth activities. With some extra space over the garage, we designed a room where our children could engage in wholesome activities. A small room was built behind the garage to allow for food and other storage. These and other design elements were incorporated into a blueprint. The home was then built pursuant to these plans. As the home was being constructed, we occasionally submitted to the builder a change order that revised the blueprint. When the home was finally completed, it was in exact conformity with our blueprint as revised from time to time. If you took our blueprint and matched it against every home in the world, how many homes would it perfectly match? Only one, our home. Oh, there might be an occasional resemblance here and there, a room the same size, some similar windows, but foundation for foundation, room for room, and roof line for roof line, there would only be one home that perfectly matched the blueprint, our home. In a similar way, Christ built a home to best accommodate the spiritual needs of his children. It was called his church. The spiritual blueprint for this church can be found in the New Testament. Grande bênção podemos aprender com este maravilhoso 70, né? Falando a respeito da planta de sua casa, ok? Que foi construída igualzinho, tá? Mudando, modificando e fazendo da maneira que ele queria, né? Podemos ter coisas similares, com certeza, iguais nunca. Assim também a Igreja do Salvador Jesus Cristo. A mesma igreja primitiva que existia lá no passado foi restaurada por meio de seu profeta. Precisamos de uma igreja organizada. A primeira pergunta que eu gostaria de ver com vocês, de acordo com tudo que vocês aprenderam, por que nós precisamos de uma igreja organizada? Essa é a primeira pergunta que você vai responder lá no formulário, tá? Se lembra que a partir de agora você tem que colocar também o nome da pergunta e depois responder a pergunta, ok? Vamos agora continuar o nosso estudo da seção 20 de Doutrina e Convênios e vamos ler a partir do versículo 7. Aqui o Senhor começa a falar a respeito do Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon foi preparado antes da organização da igreja. Em 29, antes de 30, né, o Livro de Mórmon já estava pronto para publicação. Então, todo o trabalho que nós já vimos nas 2 ou 3 aulas anteriores foi feito pelo profeta, por David Whitmer, todos aqueles que foram chamados pelo Senhor para ajudar na publicação ou ajudar na tradução do Livro de Mórmon. No versículo 7, ele fala a respeito do profeta Joseph Smith e deu-lhes mandamentos que os inspiraram. Depois ele continua falando a respeito também do Livro de Mórmon. E deu-lhe poder do alto. Joseph recebeu o poder do alto, pelos meios que haviam antes sido preparados para traduzir o Livro de Mórmon, que contém um registro de um povo decaído, e a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo aos gentios
e também aos judeus. Pensem nesses registros sagrados. O livro de Mórmon contém a plenitude do Evangelho de Cristo para todos nós, o qual foi dado por inspiração e é confirmado a outros pelos ministérios de anjos, sendo que por eles foi proclamado ao mundo, provando ao mundo que as santas escrituras são verdadeiras. O livro de Mórmon prova para todos nós que as outras escrituras que nós temos, que Doutrina e Convênios, que a Bíblia, que Pérola de Grande Valor, são verdadeiros. Que Deus inspira os homens, que Deus chama os homens para esta obra, nesta época e nesta geração, assim como em gerações passadas, mostrando assim que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Portanto, tendo tão grande testemunho, por ela será julgado o mundo, tantos quanto daqui em diante tiverem conhecimento desta obra. E os que receberem com fé o livro de Mórmon e agirem retamente receberão uma coroa de vida eterna. Mas aqueles que endurecerem o coração em incredulidade e rejeitarem, isso se tornará em sua própria condenação. Pensem só na voz do Senhor falando claramente para todos nós. O livro de Mórmon é uma grande bênção para todos nós. O mundo vai ser julgado pelo livro de Mórmon. Aqueles que receberem esse registro com fé e agirem retamente, eles terão um dia uma coroa de vida eterna. E muitas bênçãos aqui na terra que todos nós já recebemos. Mas aqueles que endurecem o coração, não aceitam o livro de Mórmon como a palavra de Deus, vai se tornar a sua condenação. Que coisa terrível, né? Então pensem agora que depois de ter falado sobre a organização da igreja, o senhor começou a falar sobre Joseph na sessão 20. E depois sobre algo maravilhoso que ele foi chamado para fazer, que foi a própria tradução do livro de Mórmon. Olhem só o que o presidente Benson, ele falou há alguns anos atrás. Ele disse: todo santo dos últimos dias deveria fazer do estudo desse livro um projeto para a vida toda. Caso contrário, estará colocando sua alma em risco. Pensem nisso, amigos. Quando nós não colocamos o livro de Mórmon estudo para a vida inteira, nós colocamos nossa alma em risco e negligenciando aquilo que poderia dar unidade espiritual com Cristo, intelectual, a sua vida inteira. Há uma diferença entre um converso que está edificado sobre a rocha que é Cristo por meio do livro de Mórmon e que se agarra à barra de ferro, e aquele que não está. Que leiamos repetida e continuamente o livro de Mórmon, para podermos mais plenamente vir a Cristo, comprometer-nos com Ele e concentrar-nos nele e sermos consumidos por Ele. Deparamos-nos com o adversário todos os dias. Os desafios de nosso tempo não têm rival no passado. Pensem nisso, essa declaração já foi dada há muitos anos atrás. Tá? E naquele tempo ele disse que os desafios de nosso tempo não tem nada igual. Imagine 20 anos depois, 30 anos depois que essa declaração foi dada. E esses desafios serão cada vez maiores, tanto espiritual quanto materialmente. Precisamos aproximar-nos de Cristo. Precisamos diariamente tomar sobre nós o seu nome, recordá-lo sempre e guardar os mandamentos que ele lhes deu por meio do estudo regular do livro de Mórmon. Você se lembra que o profeta de Deus recentemente fez um discurso, e no discurso ele disse: como seria minha vida sem o livro de Mórmon? E ele recebeu diversas respostas. Eu gostaria de ler algumas respostas que ele recebeu. Sem o livro de Mórmon, eu estaria confuso com os ensinamentos e as opiniões conflitantes a respeito de diversas coisas. Estaria exatamente como eu estava antes de conhecer a igreja, quando buscava conhecimento, fé e esperança. Sem fé, sem conhecimento, sem esperança. Outra pessoa disse: não saberia a respeito do papel que o Espírito Santo pode exercer em minha vida. Outro comentário: eu não seria capaz de entender a forma clara de meu propósito aqui na Terra. Eu não saberia se há progresso contínuo depois dessa vida. Graças ao livro de Mórmon, sei que realmente há vida após a morte. E este é o principal objetivo de estar nos esforçando aqui para alcançar. Eu gostaria de prestar meu testemunho. Como eu sou grato por esse registro sagrado. Eu sei
que ele foi escrito com os povos antigamente que viviam aqui nas Américas. Como eu sou grato a Neve, a Leí, a Jacó, ao rei Mosia e a tantos outros personagens maravilhosos que nós temos no livro de Mórmon. Eles nos inspiram, nos incentivam a ser melhor. Eles nos ajudam a saber os perigos desse dia, dos dias que nós vivemos e como nós podemos reagir a esses princípios, a esses desafios. Não é somente um livro de histórias, é um livro de princípios, onde podemos aprender princípios claros de como nos preparar para o encontro com o nosso Pai Celestial. Segunda pergunta, que você tem que copiar e colocar no formulário e também responder. Como seria a sua vida sem o livro de Mórmon? Doutrina e Convênios 2037, o senhor fala a respeito do primeiro convênio que nós vamos fazer, tá bom? Que é o batismo. E ele diz lá o seguinte: e também por meio de mandamento à igreja, com respeito ao modo de batizar. Todos aqueles que se humilharem perante Deus e desejarem ser batizados e se apresentarem com o coração quebrantado e o espírito contrito e testificarem à igreja que verdadeiramente se arrependeram de todos os seus pecados e estão dispostos a tomar sobre si o nome de Cristo, tendo o firme propósito de servi-lo até o fim e realmente manifestam por suas obras que receberam o Espírito de Cristo para a remissão de seus pecados, serão recebidos pelo batismo na sua igreja. Pensem só, o Senhor deu uma norma de como aqueles que entram na igreja, eles deveriam seguir, eles deveriam se arrepender de seus pecados, eles deveriam tomar sobre si o nome de Cristo. As obras, as coisas que eles fazem, manifestam que eles receberam o Espírito e que, por fim, eles receberam a remissão de seus pecados. Vocês conhecem o convênio batismal. O convênio batismal está lá em doutrina, está em Mosia 8. Tá? E ele, 18, ele diz o seguinte: aconteceu que ele lhes disse: eis aqui as águas de Mórmon, pois assim eram chamadas, e agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamados por seu povo, sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Precisamos estar dispostos a carregar os fardos uns dos outros. Precisamos estar dispostos a chorar com os que choram, a consolar os que necessitam de consolo, a servir de testemunhas de Deus em qualquer hora, em qualquer lugar, ou aonde a gente se encontre, mesmo que isso possa nos levar até a morte, para que sejais redimidos por Deus, contados com sua primeira ressurreição, para que tenhais vida eterna. Que grande bênção é nós podermos fazer convênios com Deus. O primeiro passo daquele que acredita no Salvador de Jesus Cristo, que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Redentor e quer seguir seus caminhos, é por meio desta ordenança sagrada, tá bom? Então nós fazemos convênios e celebramos esse convênio por meio de uma ordenança. A ordenança é o batismo, que tem um símbolo maravilhoso também da morte e da ressurreição do Salvador Jesus Cristo, da nossa própria morte, ressurreição, morte para uma vida antiga, de talvez de desobediência e nos levantando por uma vida firme, segura, disposto a seguir o Salvador Jesus Cristo até o final de nossa vida. Ainda em Doutrina e Convênios 20, tá? O Senhor declarou as bênçãos ou a oração. Será que eu tô? Opa, que eu tô em Mosia 18, né? Ele declarou a bênção, versículo 77, né? A bênção da água e a bênção do pão. Todo domingo nós temos a oportunidade de partilhar o sacramento. O sacramento renova todos os convênios que nós já fizemos. Tá? Se você foi batizado, renova o convênio de seu batismo. Se você recebeu o sacerdócio, se você foi ao templo, né? Nenhum jovem aqui em idade de seminário foi ao templo ainda. Foi ao templo fazer batismo pelos mortos, né? Mas não fez outros convênios. Mas lembrando deste princípio, o sacramento não somente renova o convênio que nós fizemos com o Senhor quando fomos batizados, ele renova todos os convênios que nós
temos com o Senhor, ok? A oração sacramental é bela, apesar de ser repetida semanalmente. Ela nos ensina muito sobre aquilo que o Senhor quer fazer por nós, aquilo que o Senhor está disposto a fazer conosco e aquilo que nós também estamos dispostos a fazer. E ele começa, ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo. Nós chegamos a Deus por meio do Filho, e aí nós pedimos que Ele abençoe e santifique o pão, que é um símbolo do corpo de Cristo, para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho, e testifiquem a ti, ó Deus Pai do Eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho, tomar sobre si o nome de teu Filho, recordar o teu Filho sempre. A cada dia precisamos recordar o Senhor Jesus Cristo. Recordamos o Senhor Jesus Cristo quando oramos. Recordamos o Senhor Jesus Cristo quando estudamos as Escrituras. Recordamos o Senhor Jesus Cristo quando servimos a nossos irmãos. Além disso, precisamos guardar os mandamentos. Se fizermos isso, o Senhor diz que nós teremos o seu Espírito com ele. Esta é a bênção de tomar o sacramento dignamente. Esta é a bênção de renovar nossos convênios semanalmente. É poder ter sempre o Espírito conosco. Que grande bênção é ser guiado pelo Espírito, é ser ensinado pelo Espírito, é ser conduzido pelo Espírito de Deus. Pensem só no Elder Mary G. Ballard. Olha essa declaração poderosa dele. Queremos que todos os santos dos últimos dias vá à mesa do sacramento, porque este é o lugar para uma autoavaliação, para um autoexame, onde podemos aprender a corrigir nosso curso, a endireitar nossa própria vida, a harmonizar-nos com os ensinamentos da igreja e com nossos irmãos. Nós precisamos ir à mesa do sacramento. Antes precisamos fazer uma autoavaliação, um autoexame, precisamos corrigir nosso curso antes de chegar à mesa do sacramento. Quem dentre nós não fere seu espírito por palavra, pensamento ou ação de um domingo para o outro? Muitas vezes fazemos coisas das quais nos arrependemos. Desejamos ser perdoados. O método de obter perdão é arrependemos-nos de nossos pecados. Procuramos aquele quem nós ofendemos ou contra quem nós transgredimos, a fim de obter perdão. Depois, aproximamos depois da mesa sacramental, onde se estivermos sinceramente arrependidos e nos encontrarmos na devida condição, seremos perdoados e nossa alma será espiritualmente curada. Pensem nessa sequência de coisas. Se nós ferimos, se nós magoamos, nós precisamos corrigir isso durante a semana. O sacramento é algo sério. Não é apenas um pedaço de pão, não é apenas um pouco de água. São símbolos dos convênios que fazemos com com o Salvador. Esta ordenança do Evangelho, nós repetimos ela a cada semana. Se nós tomarmos ela adequadamente, da maneira que o Elder Mary G. Ballard está ensinando, nós sentiremos nosso espírito curado. Nós sentiremos o Espírito de Deus. Ele continua dizendo, ó, sentimos as feridas do Espírito serem curadas, os fardos serem aliviados. Consolo e felicidade advém a alma que é digna e que realmente está desejosa de partilhar deste alimento espiritual. Quão grato eu sou por poder a cada semana renovar meus convênios com o Senhor por meio desta ordenança. O sacramento tem sido uma grande bênção na minha vida. Como eu sou grato por poder ponderar durante aquele tempo e me reconciliar com o meu Salvador. Que Deus possa nos abençoar a cada semana, tomarmos o sacramento dignamente. Que ele possa ser uma grande bênção e cura para todos nós que partilhamos do seu evangelho maravilhoso. Doutrina e Convênios 21, para nós encerrarmos nossa aula. Ela foi dada no dia 6 de abril de 1830 e ela fala com relação ao profeta, tá? Ele disse o seguinte: a igreja está organizada e estabelecida do ano de 1830, no quarto dia, do mês que é chamado abril. E aí depois a instrução do próprio Senhor com relação àqueles 15 homens, a quem nós apoiamos pelo menos
4 vezes por ano, 2 nas conferências de sua estaca, 2 nas conferências gerais. Portanto, a vós, ou seja, a igreja, darei ouvidos a todas as palavras e mandamento que ele vos transmitir, que Joseph, que presidente Nelson, à medida que ele receber, andando em toda a santidade de mim, diante de mim. Precisamos buscar incorporar os ensinamentos da conferência geral, não somente escutar eles, mas se a cada dia nós estudarmos um discurso, quanto aprenderemos, quantos quanto ficará enraizado em nós esses ensinamentos, muitas vezes repetindo esses ensinamentos, né? E suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Com paciência conosco, não com o profeta de Deus. O profeta trouxe uma mensagem verdadeira, uma mensagem perfeita vindo do céu. A maneira melhor que eu tenho para entender isso, porta-voz é o profeta é um porta-voz do Salvador Jesus Cristo. Aquilo que Cristo falaria por nós, ele fala por meio de seu profeta. Nós temos que agir com paciência para mudar nossa vida. Talvez a gente vai começar a colocar aquilo que o profeta ensinou e a gente vai falhar, e vai começar de novo e vai falhar, e vai começar de novo e vai falhar. Então, fé e paciência ao implementar os conselhos e os ensinamentos do Salvador por meio de seu profeta. Porque se assim fizeram, as portas do inferno não prevalecerão conosco, sobre vós, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremer os céus para a glória, para o vosso bem e para a glória de seu nome. Que bênção maravilhosa! Não terão, as portas do inferno ficarão fechadas, os céus tremerão para o nosso benefício. Existe uma última escritura que se encontra lá em 2 Crônicas 20, 20, que eu gostaria de lê-la para vocês, de recitá-la para vocês. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Quando nós acreditamos em Deus, isso nos traz segurança. Quando nós seguimos os profetas, isso nos traz prosperidade. Eis a última pergunta. O que posso fazer para me preparar melhor para ouvir o seu profeta nesta conferência geral? Como eu sou grato por termos uma igreja organizada. Doutrina e Convênios ensina que nós precisamos de uma igreja organizada, com profetas, apóstolos, com setentas, com sacerdócio, com ordenanças. Quão grato eu sou por Deus ter preservado a vida daquele jovem. Ele durou poucos anos, mas sou tão grato pela vida, fidelidade e retidão daquele jovem menino que se tornou um grande profeta de Deus, que é o profeta da dispensação da plenitude dos tempos, onde não teremos mais apostasia nessa terra. O Senhor reservou Joseph para esse tempo. Uma das coisas de Joseph era organizar a igreja, estabelecer o livro de Mormon e tantas outras coisas que ele fez num curto período de tempo. Como eu sou grato pelas ordenanças, pelo passo inicial que todos nós temos que dar, que é tomar a decisão de sermos batizados. O convênio que nós fazemos quando nós batizamos, o convênio, a ordenança que nós renovamos a cada domingo durante o sacramento. E sou grato por ter um profeta vivo. Amo o presidente Nelson, sou grato por seus ensinamentos. Eu sei que ele é um profeta de Deus. Que Deus possa nos abençoar ao saber que o livro de Mormon é verdadeiro, que Joseph Smith é um profeta e que presidente Nelson é o profeta de Deus, escolhido para nossa época, em nosso tempo. E nós devemos apoiar. Apoiar não significa isso, isso é parte de um símbolo. Apoiar é buscar fazer todas as coisas que o Senhor tem dito por meio deste servo ungido. Que Deus possa nos abençoar em tudo aquilo que fazemos. No sagrado nome de Salvador Jesus Cristo. Amém.